Hoje gostaria de falar um pouquinho sobre o TEA, mas mais especificamente sobre as comorbidades e o diagnóstico diferencial. Bom, a gente sabe que o TEA significa transtorno do espectro autista. A gente tem observado um número crescente nos casos de diagnóstico para o TEA. E por que será que nós temos recebido na clínica um aumento tão expressivo desses casos? Bom, primeiro porque há uma divulgação maior, os pais estão mais atentos, também tem essa mudança do critério diagnóstico que fica mais fácil para o profissional identificar casos assim, são as detecções precoces, também a disponibilidade de serviços especializados, né? Fica mais fácil para que se detecte casos como autismo, mas nós temos também muita confusão nesse diagnóstico. Na verdade, na minha opinião, não é possível se fazer diagnóstico para autismo sem uma equipe mínima envolvida. Então, é necessário que exista o neuropediatra, ou o psiquiatra infantil, o fonoaudiólogo, o psicólogo, para que eles estejam envolvidos, se comunicando, para que haja um fechamento de diagnóstico mais garantido. E o que eu tenho observado, na verdade, é que tem vindo muito diagnóstico duvidoso, onde o profissional muitas vezes vê a criança apenas uma vez, ouve o relato da mãe, observa rapidamente essa criança e já conclui e fecha diagnóstico para autismo. E a gente precisa ficar muito atento com isso. Por isso que eu gostaria de falar sobre a comorbidade e o diagnóstico diferencial. Então, o que é comorbidade? Gente, a comorbidade é a existência de duas ou mais doenças em simultâneo na mesma pessoa. Duas ou mais doenças. Essa característica causa um problema muito sério. Primeiro, pela questão da própria comorbidade, onde você precisa diferenciar muito as terapêuticas. Depois, nós temos a questão do próprio diagnóstico diferencial para que não exista confusão no fechamento deste. Bom, o que acontece com a comorbidade é que ela pode potencializar os problemas entre si e também pode provocar um agravamento do problema de base, né? Vocês vão entender melhor ao longo da minha fala. A comorbidade ela pode dificultar o diagnóstico, como eu falei, e influenciar o diagnóstico também. Então, as comorbidades no autismo, eu vou falar das principais. Então, muitas vezes a criança vem já com o diagnóstico e nós começamos a tratar essa criança e começamos a observar que a criança apresenta outras questões relativas ao autismo, mas que se trata de uma outra patologia. Então, por exemplo, vou falar do déficit de atenção. Muitas crianças com autismo apresentam TDAH, com toda aquela tríade mesmo, sabe? Da hiperatividade, do déficit de atenção e da impulsividade. Ou alguns somente o TDA, que seria o transtorno de atenção, sem a hiperatividade. Mas existe uma porcentagem bastante alta para as crianças com autismo apresentar também o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Nós temos também a questão de enxaquecas em crianças com autismo, ansiedade, nós temos a questão da depressão, que vem muitas vezes associada à questão do autismo, e o déficit intelectual. E aí também mora um problema muito grande. A gente sabe que quase 40% das pessoas que têm autismo apresentam um prejuízo intelectual. Outras não apresentam nenhum prejuízo e outras apresentam até uma genialidade. Mas é mais comum a gente encontrar crianças com autismo com um certo prejuízo intelectual. E isso confunde muito no diagnóstico diferencial. E aí é que a gente precisa tomar os cuidados e não confundir na hora de fechar diagnóstico. Lembra que nós não podemos fechar diagnóstico sozinhos, nós precisamos do neuropediatra ou de um psiquiatra infantil e precisamos também da fonoaudióloga que está sempre envolvida e muitas vezes até o TO.
tá? Que é o terapeuta ocupacional. Então, vamos lá para o diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? Algo de instrumentos que te dê possibilidade de diferenciar. Bom, esse caso parece muito com autismo, parece o TEA, mas não é. Ele é puro e simples, por exemplo, um déficit intelectual, que pode ocorrer no autismo, mas pode ser um déficit intelectual puro e simples, né? Muitos pacientes com prejuízo intelectual, e num momento ou outro pode apresentar uma característica que te carregue a entender, nossa, ele não tem o prejuízo intelectual apenas, ele não tem um déficit intelectual, ele tem autismo e pode ser uma confusão, né? Então vamos ficar atento porque muitas vezes o prejuízo intelectual é puro e simples e não se trata de autismo, não. Bom, a outra questão que eu acho muito importante que a gente fique atenta é o distúrbios de linguagem. Esses transtornos de linguagem a gente chama de... antigamente chamava de DEL, distúrbios de linguagem expressiva, mas também a linguagem receptiva. Hoje a gente não usa mais o termo distúrbio, a gente usa mais o termo transtorno. Então esse transtorno da linguagem expressiva e receptiva é uma grande confusão, porque uma das primeiras perguntas ali na avaliação para o autismo é: o seu filho está com 4 anos, 3 anos e meio e ainda não fala, ou fala muito pouco, e acende uma luzinha lá no profissional, bom, essa criança é autista. Nem sempre. Muitas vezes se trata de um transtorno específico da linguagem, sem nenhuma outra questão que nos leve a entender ou fechar diagnóstico de autismo. Atenção com isso também. A outra questão é a baixa acuidade ou a total surdez. Então, a baixa acuidade auditiva ou a total surdez na criança que os pais demoram para poder perceber que o seu filho não escuta. Então, a deficiência auditiva pode ser confundida com autismo também. Existem as síndromes genéticas que podem ser confundidas, como a síndrome de Rett, por exemplo. É uma outra síndrome que se parece muito com autismo e não é autismo. Bom, também a síndrome epilética, porque existe crianças com crises convulsivas, que ficam muito claro que não tem autismo, mas existe uma síndrome epilética que se parece muito com autismo, apesar de muitos autistas apresentarem epilepsia, existe uma síndrome específica epilética que não tem a ver com autismo também. Bom, a outra questão é a ansiedade de separação. Isso pode causar na criança um período de retração e ser confundido com autismo. E que depois de superado o luto, vamos pensar numa criança que muito precocemente perde a mãe. Ele pode ter uma retração momentânea para um quadro de ansiedade, para um quadro depressivo e também aquele outro transtorno que é o transtorno de vinculação. É um transtorno reativo de vinculação. São aquelas crianças bastante negligenciadas, que os pais não cuidam, deixam com fome, deixam com a fralda suja, são negligenciadas ou foram tiradas dos pais justamente por conta de negligência e foram para abrigos muito grandes, que não tem uma pessoa específica para cuidar daquela criança. Ele pode entrar num processo inicial de privação social severa e ter essa reação à vinculação, confundindo aí também com o TEA. Bom, como é que a gente diferencia esse transtorno? Quando essa criança começa a ser estimulada ou essa criança começa a ser adotada, por exemplo, ela foi adotada, essa criança começa a reagir muito bem e começa a ter a vida aí de forma normal, natural e todos aqueles sintomas que se pareciam com o quadro do TEA desaparecem. Então, também esse cuidado, por isso a anamnese bem feita, por isso a avaliação muito bem feita, o histórico de vida dessa criança. E a questão da depressão infantil. A depressão infantil ela é muito confundida com o autismo porque a criança ela fica bastante passiva, numa quietude extrema,
ela apresenta uma falta de expressão na mímica facial, e isso pode trazer para o adulto que está ao lado, ou até mesmo o profissional, a ideia de que essa criança apresenta quadros que pode ser o diagnosticado como autismo ou risco alto para o TEA. Então, todos esses cuidados. Eu quis falar para vocês porque, na verdade, eu tenho recebido vários casos que o diagnóstico está equivocado. Não se trata do TEA, não se trata de autismo. A recíproca é verdadeira. Alguns casos vêm para mim como uma patologia específica e a gente vai descobrindo que se trata de riscos altos para o TEA. Então, esse cuidado com os profissionais, um alerta para os pais, um alerta para os professores, fiquem atentos com essas questões, com as comorbidades que eu falei inicialmente, e também fiquem atentos com a questão do diagnóstico diferencial. Eu estava esquecendo de falar a questão da esquizofrenia infantil. Quadros de esquizofrenia infantil também podem ser confundidos com um quadro de TEA. E aí existe uma questão diferencial, que tem a ver com as alucinações, tem a ver com a própria persecutoriedade. Então vamos ficar atentos, procurar profissionais que têm uma especialização dentro dos diagnósticos, dentro de uma avaliação psicodiagnóstica, e não acredite no profissional que faça uma avaliação psicodiagnóstica sozinho. Nós temos que estar numa equipe multidisciplinar, principalmente falando e se tratando de crianças, tá bom? Estou sempre à disposição. Um abraço para todos. Boa tarde.